Graça e paz da parte de Deus seja com todos os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, e depois o versículo 30. Você já o tem para dizer amém? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Se você gosta de estudar a palavra de Deus profundamente, observe 5 palavras importantíssimas nesse versículo 29 e no versículo 30. Observe que elas vão fazendo e formando uma cadeia. A primeira palavra que aparece é a palavra conheceu. Coloque um número 1 no meio dela, ou em cima dela, ou do lado dela. Depois, a segunda palavra que aparece é no versículo 29, que também você vai colocar o número 2. Predestinou, está no verso 29. Depois da palavra predestinou, subsequente, no versículo 30, você vê a palavra chamou, e depois a palavra justificou, que seria a palavra número 4, e depois, finalmente, a palavra glorificou, que seria o número 5. Repitam comigo, por favor, só para ficar gravado aqui na nossa mente. Diga: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então essas são as 5 palavras que nós temos aqui. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse capítulo, a mente dele estava ligada de uma forma muito extraordinária no livro de Êxodo, no capítulo 40, de onde ele tirou essas cadeias, porque uma chama a outra. Por exemplo, se eu perguntar a você, você sente-se um chamado de Deus? Você vai dizer amém? Você sente-se um justificado diante de Deus? Você vai dizer amém? Mas se eu perguntar, você se sente glorificado diante de Deus? Você vai ter dúvida, porque você não tem ideia que isso exista para nós, que esteja à nossa disposição. Mas todos nós começamos pelo chamado, e nunca nós começamos pelo conhecimento. Quando eu digo conhecimento, eu não estou me referindo ao conhecimento de estudos teológicos ou tecnológicos. Quando eu me refiro a conhecer, é o conhecimento que se é dado, o conhecimento dado-se a revelar. Então, no versículo 29, a palavra aparece como conheceu, e logo a seguir a palavra predestinou. Mas como eu estava dizendo aos irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava se referindo a uma engrenagem extraordinária que está no livro de Êxodo, no capítulo 39 e no capítulo 40, e para lá nós vamos para descobrir verdadeiramente qual era a intenção do Espírito quando colocou essas palavras para nós na sua palavra. No capítulo 39, no versículo 33, nós então começamos a entender e a compreender aquelas cadeias. Lembre que as cadeias, ou a cadeia, se transforma nesse capítulo 39, a partir do versículo 33. Mantenha a sua Bíblia aberta a partir do capítulo 39, versículo 33, e vamos ver se conseguimos tirar daqui as verdades que estão encaixadas pelo Espírito nesse texto. No capítulo 39, versículo 33 até o versículo 43, nós temos a palavra conheceu, os que dantes conheceu. Do versículo 33 ao versículo 43, do versículo 1 do capítulo 40 até o versículo 8, nós então temos a palavra predestinou. Marque aí, predestinou. Vou repetir outra vez para você que pegou a caneta agora.
No capítulo 39, verso 33 ao 43, nós temos a palavra os que dantes conheceu. Depois do versículo 1 do capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 8, nós temos a palavra predestinou, a estes predestinou. Do versículo 9 até o versículo 16, nós temos a estes que predestinou, chamou. Então nós temos a palavra chamou, do versículo 9 ao versículo 16, chamou. E do versículo 17 até o versículo 33, então nós temos a palavra justificou. E a última parte, e começa no verso 34 e termina no verso 38, a estes glorificou. Então, repetindo rapidamente, verso 33, capítulo 39, verso 33 a 43, conheceu. Do capítulo 40, verso 1 até o verso 8, nós temos então predestinou. E do verso 9 até o versículo 16 do capítulo 40, chamou. E do verso 17 até o verso 33, justificou. E do verso 34 ao 38, glorificou. Com isso nós formamos a estrutura para a gente poder entrar no assunto. Então entremos no assunto. No versículo 33, baseado no texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 29, porque os que dantes conheceu, que seria a primeira parte do nosso projeto, ou do projeto de Deus, ou o projeto de vida de Deus, ou o projeto de ministério, de serviço para cada um de nós. A primeira fase é a fase do conhecimento. Por que, pastor Nelson? Porque a parte do conhecimento é uma parte desordenada. É quando nós apresentamos os nossos dons, apresentamos os nossos ministérios. Os dons são as vocações, os presentes de Deus para nós. Mas os ministérios são os dons aperfeiçoados, são os dons trabalhados, são os dons praticados. Então nós nos apresentamos para o serviço de Deus, para que Deus possa operar através desse serviço, e que através dessas diversas facetas ou as diversas peças deste ministério, Deus forme então um tabernáculo, isso é, forme um propósito, estabeleça um propósito com sucesso na nossa vida. No capítulo 39, verso 33 diz assim, que trouxeram a Moisés o tabernáculo. Mas como trouxeram o tabernáculo? Trouxeram o tabernáculo em pedaços. Ele estava despedaçado, ele estava desordenado. Veja no verso 33, diz a tenda e todos os seus vasos, seus colchetes, suas tábuas, seus varais, suas colunas, suas bases. No verso 34, as peles. No verso 35, aí você pode observar a arca junto com o varal, o propiciatório, tudo está bagunçado, desordenado. A arca ainda não está coberta, o propiciatório ainda não está em cima da arca, o testemunho não está dentro da arca, o pote de maná não está dentro da arca, as varas que floresceram não estão dentro da arca. Tudo está desordenado. No início do nosso ministério, aleluia, tudo está desordenado. Quando começamos o nosso ministério, a arca está de um lado, os varais estão do outro, os colchetinhos, até os pregos que aparecem no verso 40, as cortinas, as suas colunas, suas bases, a coberta, as cordas, os pregos, todos eles estão desordenados. Eles estão fora do seu lugar. Mas tem uma coisa muito interessante. Eles estão apresentados diante de Deus, para Deus os abençoar. Talvez você sinta assim. No início do seu ministério é os que dantes conheceu. Os que dantes conheceu depois serão predestinados. Mas antes precisam ser conhecidos. Os que fabricaram as peças têm que trazer para Moisés ver. Você vê no versículo 43, acompanhe comigo no verso 43, diz assim: viu, pois, Moisés toda a obra, e eles que a tinham feito, como o Senhor ordenara, e assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Aleluia. Então, o que eu quero dizer nessa manhã é, quando nós começamos o nosso ministério, repita comigo esta frase profética, por favor. Diga:
Quando nós começamos o nosso ministério, todas as peças estão fora do seu lugar. Faça assim com a mão, assim. Nós precisamos. Diga forte mesmo, como um profeta que você é. Diga, nós precisamos trazer as peças para ver se o nosso Deus as aprova. Se Ele as aprovar, se Ele as conhecer, certamente Ele as abençoará. Há momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós estamos dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai colocar em ordem as coisas da minha vida? Eu preciso de um carro, eu preciso de um apartamento, uma casa, meus filhos. Deus, eu não sei mais o que eu faço. Mas você está na presença de Deus. Você não me ouviu? Eu vou dizer de novo. Você está na presença de Deus. As tuas peças estão apresentadas para Ele. Você já colocou os seus dons. Você colocou os seus ministérios. Você colocou o seu tempo. Você colocou o seu dinheiro. Você colocou a sua força. Você colocou a sua arca. Você colocou os seus varais. Você colocou todas as peças. Você está esperando que Ele as contemple e diga: eu os abençoo. Vai e faça a minha obra. Não se afobe. Escute, não corra muito, não vá muito adiante, porque quem vai muito adiante perde a capacidade de influir. Não vá depressa demais. Primeiro apresente as suas peças. Veja se a arca está de acordo com o projeto de Deus. Veja se a sua arca está talhada de acordo com o que foi te mostrado no monte. Veja se os varais estão roliços, igual foi apresentado para você e para Deus. Veja se as tuas peças estão completas, se não falta uma, se não falta um preguinho, se não falta um cochetinho. São 50 cochetinhos para cada junta. São 10 cortinas, cada uma de um lado e de outro tem uma junta. São muitos colchetes, alguns são de bronze, outros são de ouro. Será que não falta um cochetinho para formar o tabernáculo? Os que dantes conheceram. Deus trabalha com o conhecimento da capacidade que nós temos. O que nós temos? Sucesso. Todos nós queremos sucesso. Mas o que é sucesso? É quando a preparação se encontra com a oportunidade. Você pode ter oportunidade, mas não ter preparação. Você nunca terá sucesso. Você pode ter preparação, mas não ter oportunidade. Você nunca terá sucesso. Mas quando a preparação se encontra com a oportunidade, Deus abençoa, porque cada peça foi encontrada. Os que dantes conheceu. Não falta um ingrediente no teu azeite. Não falta uma grelha no teu altar de cobre. Não falta uma ponta no teu crivinho. Não falta uma pedra preciosa no teu peitoral de juízo. Ele quer conhecer. E no versículo diz, 42, acompanhe comigo no verso 42. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. E no versículo 43, viu. Diga bem forte comigo, viu. Diga mais uma vez, viu. Conheceu. As peças foram aprovadas? Estão de acordo com o projeto? Se estão de acordo com o projeto, Deus carimba e passa para a segunda fase. Os que dantes conheceram, a este predestinou. No versículo 40 começa a segunda fase, a fase da predestinação. Mas o que é predestinação? Predestinação não é
uma salvação pré-estabelecida, sem olhar quem, nem quando, nem onde e nem as circunstâncias. Não. Mas aqui a predestinação é a predestinação para o serviço. Predestinar, quer dizer, antecipadamente, destinar, quer dizer, antecipadamente colocar no destino pelo qual ele nasceu, o destino para o qual ele foi estabelecido. Predestinar. Então os que antes conheceram, as peças foram conhecidas, agora vamos destiná-las para o seu lugar. No capítulo 40, versículo 1 diz: falou, pois, o Senhor Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E no versículo 3 diz: porás. No versículo 4 diz: meterás, porás. No verso 5 diz: porás. E no verso 6 diz: porás. No verso 7 diz: porás. No verso 8 diz: porás. Hello? Predestinar quer dizer colocar no seu lugar. Muitos estão fora do lugar. Muitos estão fora do lugar. Uns são evangelistas, pensam pastores. Outros são pastores, pensam evangelistas. Uns são apóstolos e pensam que são profetas. Muitos estão fora do lugar. Eles nunca serão predestinados. Logo nunca terão sucesso, porque estão fora da obra pela qual Deus os chamou. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: você está no seu lugar. Mas explique melhor isso aí do predestinar, pastor Nelson. Acompanhe comigo no verso 3. Diz: porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. O irmão pode observar que ele está dizendo aí, em outras palavras, no verso 3, coloca a arca no lugar santíssimo e põe o véu e acaba esse assunto. Vocês não me entenderam, eu vou repetir tudo de novo. Quem é a arca tem que ficar no lugar santíssimo, não pode ficar no átrio. Você não pode tratar a arca como altar de holocausto. Você não pode querer que a arca fique no altar de holocausto só porque você acha que você é importante, porque em você se queima um sacrifício. E você pode dizer: eu sou mais importante que você, arca, porque é o que paga o preço e queima um sacrifício. Então Deus fala para ele: seu lugar não é lá, seu lugar no átrio, lá fora. Se você não estabelecer a sua liderança, você não pode realizar o seu ministério. Então coloca a arca no lugar santíssimo, fecha e acabou. Quem é o teu líder? Está lá atrás do véu. Isso é problema pessoal. Você estabelece isso na sua mente, no seu coração. Isso é algo pessoal. Quem é o seu líder? Está lá? Coloca a arca, põe o véu. Não discute mais. Se aparecer outra arca, não é a arca, porque a tua arca já está lá dentro. Isso aqui não é qualquer um que entende, não, irmão. Por isso que não está me entendendo direito. Eu estou dizendo que você tem que ter a tua liderança, cobrir com véu e cobri-la e não deixar ninguém descobri-la. Coloca lá dentro a tua liderança, esquece o assunto. Você agora vai fazer a sua obra. Predestina. Coloca no seu lugar. Número 2. Depois que você estabelece isso, verso 4. Mete nele a mesa e põe em ordem o que deve se colocar nela. Depois coloca o castiçal. E depois, no verso 5, põe o altar de ouro, que são as 3 peças que ficam no lugar santo. Você pode observar que ele já colocou a arca lá dentro, no lugar santíssimo, e pôs o véu. Agora nós temos 3 peças. A primeira peça que vem é a mesa. A segunda que ele fala é o castiçal. E a terceira é o altar de ouro que fica em frente o véu. Então ele está dizendo aqui: predestina cada peça. Põe o ministério em cada lugar. Quem é altar de incenso não pode ser tratado como mesa, irmão. Quem é mesa não pode ser tratado como castiçal.
Porque a mesa precisa de trigo e pão. O castiçal precisa de azeite e luz. O altar de incenso precisa de perfume. Olha o seu irmão que está adicionado, diga para ele, o verdadeiro líder, diga para ele. Não fica dizendo, você me respeite, viu? Diga para ele, não, o verdadeiro líder sabe qual é o seu lugar. O que você é? Você é do lugar santo, você é do lugar santíssimo, ou você é do átrio. Não tem isso, não tem três classificações na nossa vida ministerial. Agora, não adianta o altar de holocausto fazer uma campanha eleitoral para ser arca. Quem está me entendendo, diga, Nasceu o altar de holocausto sobre você, irmão. Vai ser derramado sangue, sobre você vai ser derramado cinza, em cima de você, sacrifícios vão ser oferecidos a Deus. Então dá glória a Deus, porque você é o tipo da cruz. É por você que começa tudo. Eu sou bacia, ela é de bronze. Mas, irmão, se o sacerdote passar pelo altar de holocausto e passar diretamente para a mesa sem passar por você, ele morre lá dentro. Aleluia! Você está me entendendo o que eu estou falando? Ele morre lá dentro. Então, não sinta triste e nem pequeno, porque você é bacia. Você é parte do ingrediente de Deus para uma grande obra. Mas se você é bacia, você tem que saber que é bacia. Se você é prego, não pode aparecer. Prego não aparece. O prego só é prego quando ele está enterrado. A tinta passa por cima. Ninguém vê prego. Se você vê um prego, ele rasga a roupa quando você passa. Se você vira um prego, você vai ver um prego, ele é um problema. Quando o prego aparece, ele cria um problema tremendo. Ele solta as pernas mancas, ele solta as vigas. Mas quando ele está enterrado, a estrutura é fortalecida. Quem é prego, quem é bacia, bacia. Quando eu sei o que eu sou na obra do ministério, eu não crio problema para os meus líderes. Eu não fico pedindo para me ungir. Me unja pastor, me unja presbítero, me unja nada. Ninguém vai pedir para você. As pessoas vão olhar e vão dizer: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Vamos trazer para cá. Os que não te conheceu, desorganizados, agora ele os organiza e os estabelece e os coloca na obra que eles vão funcionar, mas vão funcionar bem. Depois ele coloca no verso 40, capítulo 40, colocarás o altar de ouro para o incenso. E depois no verso 6 ele diz: porás também um altar de holocausto da porta do tabernáculo, na tenda da congregação. Ele fecha o véu, irmão, pode observar que no final do verso 5 do 40 ele diz: então pendarás a coberta da porta do tabernáculo. Aleluia! Resolvido o problema, irmão. Diga comigo, quando se coloca o véu, diga forte, mas diga forte mesmo, irmão, vamos lá. Quando se coloca o véu, o assunto está resolvido. Então, não pôs a arca? Pôs. Não predestinou a arca lá dentro? Pôs o véu? Pôs. Resolveu o problema, irmão. Depois você coloca o altar de incenso, depois você coloca a mesa, depois você coloca o castiçal, depois você põe o véu. O fato do que a palavra está trazendo para nós aqui nesta manhã é o seguinte: colocar o véu significa pré-estabelece e não fica discutindo, não fica com dúvida, não. Aleluia! Será que eu sou presbítero? Será que eu sou diácono? Será que eu sou evangelista?
Será que eu sou pastor? O que será que eu sou? Quando a pessoa coloca o véu, estabelece para o meu ministério. Meu ministério. O que é que Deus tem para mim? Aleluia. Levanta essa mão direita aí bem alto. Levanta mais alto. Bate na mão de 2 ou 3, diga para ele: saiba qual é o teu ministério, rapaz. Escute uma coisa. Sem você conhecer o que você é, irmão, se for evangelista é para ganhar almas. Se for pastor, é para pastorear. Se for mestre, é para ensinar. Se for profeta, é para profetizar. E se for apóstolo, é para fundar igrejas. Então qual é o teu trabalho? Ou então você vai ficar dando problema o tempo inteiro na sua igreja, criando problema, querendo dividir, querendo encrencar, puxando, sendo da esquerda, puxando o tapete do teu líder, enchendo a paciência do povo, mostrando que é e não é. Isso aí, rapaz. Olha para o seu irmão lá do seu lado, diga: quem é predestinado não arranja encrenca. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia em Romanos 8:29? Os que antes conheceu, as peças estavam desordenadas. Agora os predestinou, colocou as peças no seu devido lugar. E depois, no final, no verso 7, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois o verso 8 assim: depois porás ao pátio ao redor e pendurarás a coberta após o tabernáculo. Resolve o problema. Ministério diaconal. Depois nós temos o segundo escalão do ministério. E depois temos o primeiro escalão do ministério. O primeiro escalão, o segundo escalão e o terceiro escalão. Agora falando em termos de hierarquia. Primeiro escalão, a arca. Segundo escalão, a mesa. Depois nós temos o candeeiro, temos o altar de incenso. E o terceiro escalão, que é o que está, as peças que estão no átrio, que é o altar de holocausto e a bacia. Esses são os 3 escalões do ministério. Agora, cada um deles é importante, porque o altar de holocausto representa a cruz. A bacia representa o batismo. A mesa dos pães representa a mesa do Senhor, da Santa Ceia. O Espírito Santo, seus dons, está no candeeiro. E a nossa adoração e o nosso louvor está no altar de incenso. Mas o ministério está na arca. Então, eu creio em Jesus Cristo no altar de holocausto. Sou batizado na bacia. Participo da mesa do Senhor, da mesa dos pães da reposição. Sou cheio do Espírito Santo no candeeiro. Eu posso adorar a Deus no altar de incenso. Logo estou pronto para o ministério na arca, no altar. Eu vou caminhando. Glória a Deus. Depois ele diz: os que antes conheceu, olha o que o texto fala, só para lembrar, estou falando isso para que vocês lembrem. Os que antes conheceu, capítulo 8, verso 29, a ele os predestinou. E no versículo 30 ele diz: aos que predestinou também chamou. Diga a palavra chamou. Então vem a terceira palavra, chamar, que está no verso 9 do capítulo 40 de Êxodo. Capítulo 40, verso 9 até o verso 16. Aí diz assim: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele. Ei. Ele não está dizendo pinturas, as cortinas, edifica o tabernáculo e depois sai borrifando com unção. Não, Senhor. Ele está dizendo da forma como te apresentaram lá no capítulo 39, verso 33 ao 43, pecinha por pecinha. Você pega o azeite e lambuza no preguinho. Pega a cortina, lambuza no azeite. Você pega as colunas e as bases de prata e as que também são de bronze, lambuza no azeite. Porque se todas as peças desse tabernáculo, ou se todos esses propósitos desse ministério forem ungidos, então o tabernáculo ficará firme na sua caminhada. Chamou. Verso 9. Ungirás o tabernáculo. Depois, no verso 10, ele começa. Já está dizendo tudo que está no tabernáculo, no verso 9. E no verso 10 assim: ungirás também o altar de holocausto.
porque ele fica lá fora. E todos os seus vasos santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima, e depois ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. E depois farás chegar os seus filhos à porta da tenda da congregação, e lavarás com água. E o verso 13 diz: vestirás Arão os seus vestidos santos, e os ungirás, os santificarás, para que ele administre o sacerdócio. No verso 14, farás também chegar os filhos, e os vestirás, os filhos deles, e os vestirás com as suas túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai. Ei, Assembleia de Deus, dá glória aí, cara. O negócio aqui é seríssimo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: ele me conheceu aos pedaços, lá não conheceu. Depois ele me chamou e disse assim: você vai ser este ministro. E depois ele disse assim: agora vem aqui, porque eu vou te chamar. E como é que ele chama? Ungindo. Quando você é ungido, irmão, não tem mais jeito de tirar essa unção da sua cabeça, a não ser que você a rejeite, a não ser que você deliberadamente diga: não quero mais essa unção. Mas quando você é ungido para aquele ministério, aquilo é uma coisa séria. Agora, veja bem, recapitulando, as peças foram apresentadas aos pedaços no conhecimento. Depois as peças foram depositadas no seu lugar no predestinar. Depois do verso 9 ao verso 16, ele chama os filhos de Arão e os unge, chama os seus filhos e os unge, chama as peças, os seus pedaços e os unge. Aí no versículo 29 e depois no verso 30 diz: e aos que predestinou, a estes justificou. Aleluia. No verso 17 até o versículo 33, então vem a palavra justificou. E o que quer dizer justificar? Preste bem atenção agora, isso aqui é muito importante, é a chave deste estudo nessa manhã. Veja de novo, parece proposital, é proposital. Eu vou repetir de novo. As peças são apresentadas, o ministério é apresentado em pedaços. E você fica impaciente porque ele está em pedaços, porque Deus não junta logo e coloca no lugar. Calma, Deus está falando calma, estou conhecendo uma por uma. Calma, meu filho, calma. Aí você volta e diga para ele: calma. Depois que ele conhece, ele carimba e abençoa, diz: está abençoado. Aí você é predestinado. Aí então os carregadores te levam no seu lugar, a arca no seu lugar, altar de incenso no seu lugar, o candeeiro no seu lugar, a mesa no seu lugar, o tal de holocausto no seu lugar, o bacia no seu lugar. Aí você seja predestinado. Aí você diz assim: eu sou chamado para evangelista, mas não ainda está chamado. Você só está predestinado. Aí vem a unção. A unção é quando se reconhece o seu ministério. É quando publicamente a igreja se reúne para te abençoar, estender as mãos sobre a tua cabeça, e o azeite da unção é derramado sobre a tua cabeça. Então o teu ministério é reconhecido. Agora você está chamado. Os que antes conheceu, a estes predestinou, e a estes chamou. Agora vem do verso 17 até o verso 33, justificou. Isso é justificar o teu chamado. Irmão, muitos não querem ser justificados. Mas justificado aqui não é a justificação pelo sangue de Jesus, a linguagem teológica da martiologia e da soteriologia. Não, essa palavra justificar quer dizer: faz o teu trabalho. Não entenderam? Faz o que você está proposto a fazer. Faz o que você tem que fazer. É isso? Não está me entendendo, não? Eu vou dizer de novo. Justifique o seu ministério. Se você é evangelista, evangelize. Se você é profeta, profetize. Se você é pastor, pastoreie. É isso que está dizendo. Agora veja só como está o texto aqui, que é uma bomba tremenda. Olha só no verso 17, capítulo 40, verso 17 diz: e aconteceu que no mês primeiro, no ano segundo, no primeiro mês do tabernáculo, ele está começando a obra, porque ele foi ungido no verso 9 ao verso 16, agora não começa no mês primeiro, ele tem que começar no primeiro, você não pode começar no último, você tem que começar do zero, camarada. Aleluia! Você tem que começar
começar do mês primeiro, camarada. Você não pode começar de setembro. Você vai passar por cima de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Aí quando chegar em setembro, você vai precisar de dados do mês de maio e você não tem. Fala alguma coisa aí, você está só me olhando. Então, no mês primeiro, você tem que começar. E aí diz assim, ao primeiro do mês que o tabernáculo foi levantado. Olha aqui, peraí, calma aí. Ele não foi levantado no conhecer? Não, foi apresentado em pedaços. Mas ele não foi levantado na segunda fase? Não, ele foi predestinado, cada uma na sua peça. Aí agora você vai colocar então a tenda por cima. Então a cobertura vem por cima de você. Obreiro sem cobertura recebe chumbo direto. Você não me ouviu? Vou repetir de novo. Obreiro sem pastor cai direto. Está me entendendo? Eu estou dizendo que quando você não presta conta do seu trabalho, você não tem cobertura. E quem não tem cobertura pode ser arca, pode ser altar de nocaute, pode ser mesa. A mesa dele pode estar cheia de pão. O candeeiro dele pode estar cheio de azeite. O altar de nocaute dele pode estar cheio de... Se não tem a cobertura, não é tabernáculo. Diz aqui, versos 8, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as bases, e armou suas tábuas, meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas. Ora, não é tabernáculo se não tem base, não é tabernáculo se não tem tábua, não é tabernáculo se não tem varal, não é tabernáculo se não tem coluna. Então, só é tabernáculo se tiver base. Se não tiver base, para que servem as tábuas? E a base representa a doutrina. As tábuas quer dizer os teus amigos, os teus companheiros que vão completar a obra contigo. Porque você pode ter um tabernáculo grande, mas se as tábuas não estiverem pelo lado de você, o vento vem e vai destruir todas as suas peças lá dentro. Então, você pode ter base, mas se você não tem amigo, você não está com nada, camarada. Porque muitos levantam no púlpito e falam assim, eu não tenho amigo. Não serve para ministério? Porque como é que você está dizendo que você é pastor, você não tem amigo? Então você não é pastor, você é lobo. Quando você for para o deserto com as suas ovelhas, e estiver passando no deserto com as suas ovelhas, onde é que você vai guardar as suas ovelhas? Você vai ter que colocar junto com os outros apriscos. Isso é, você vai ter que ser amigo de outros pastores, porque os outros pastores se reúnem no deserto para juntar todas as ovelhas. As ovelhas não são de um, as ovelhas são de todos que se reúnem ali. Eles elegem um para guardar. As ovelhas durante a noite vão descansar. Se você não tiver amigo, não tem ninguém para cuidar da tua ovelha quando você estiver passando no deserto. Se tiver base, tem um bom ministério. Se tiver tábuas, tem muitos amigos. Depois tem os varais, porque os varais, eles dão estruturas. Os varais já são os companheiros que estão ao seu lado, dando cobertura ao seu ministério no mesmo nível seu. Porque tem os amigos que estão mais baixo no seu escalão de ministério e hierarquia, mas tem os varais que estão do teu lado. Os varais são tremendos, meu irmão. Arrancar uma tábua de um varal é impossível. Você não pode ter só amigo lá de baixo, você tem que ter amigo lá em cima, né? Porque na hora do pau, meu irmão, você vai ter que clamar. Levanta a mão para cima se você pode entender essa palavra. E depois diz, levanta as colunas. E as colunas representam o projeto de Deus estabelecido, os propósitos de Deus na área da salvação, de missões, de evangelismo, os seus projetos de construção, as suas colunas.
as colunas, a verdade do seu ministério, a firmeza do teu ministério. Qual é o projeto do teu ministério? O que é que você está tentando fazer para Deus? Ou você só quer continuar o que foi feito? Será que você não tem um projeto novo na sua vida? Você tem colunas? São santos. E no verso 19, estendeu a tenda sobre o tabernáculo. E no verso 19, pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E no verso 20 diz assim: e tomou o testemunho e pô-lo na arca, quer dizer, aquelas tábuas que Moisés escreveu, pôs dentro da arca, meteu os varais na arca e pôs o propiciatório sobre ela, e acabou o assunto. E depois levou a arca ao tabernáculo, pendurou com o véu, cobriu a arca, testemunho, como o Senhor ordenara. Ponto final. Diga comigo, ponto final. Não, você não entende por que você está dizendo ponto final? Eu vou explicar. Eu vou dizer, eu vou falar para você. Sabe o que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte: a arca, ela tem que justificar porque ela é arca. Porque se a arca não tiver o testemunho dentro dela, se ela não tiver a vara de Arão que floresceu dentro dela, se ela não tiver o pote de maná dentro dela, ela pode ser um caixote. É um caixote lindo. Glória a Jesus. A nossa liderança tem que ter testemunho, tem que ter Bíblia para dar, tem que ter mensagem para pregar. A arca tem que justificar porque ela é arca. Meu irmão, tem muito caixote querendo tomar o lugar da arca. Você vê que ele tem propiciatório em cima, que ela tem os querubins de ouro batidos lá em cima. Você olha pro cara e vê o cara é bonitão, ele é alto, ele tem dinheiro, ele tem. Aí você tira a tampa de cima, olha para dentro, não tem nada. Irmão, eu sei que você também está cansado de muitas vezes poder esperar determinada situação na sua vida se resolver e não se resolve. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o papel da nossa própria vida e nosso ministério. E ele está dizendo aqui: você é arca? Então vamos ver se é arca. Vamos destampar. Tchan, 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 tchan. Tem testemunho aqui. Tem vara de Arão que floresce aqui, tem amêndoas aqui, tem flor aqui, tem folhas aqui. Irmão, a arca tem que ter um testemunho de ressurreição e de plantação. Por que você está falando plantação? Porque a única espécie que foi colocada na presença de Deus e que brotou amêndoas, que brotou folhas e que brotou flores, foi essa. Porque ela recebeu raiz de cima. Ela não precisou ser enterrada na terra. Eu estou falando que a nossa liderança, ela tem uma ligação direta com o trono de Deus. Irmão, nós que não somos os líderes, para a gente florescer, tem que plantar a gente com dificuldade na terra. A nossa liderança, Deus faz brotar, sem estar enterrada. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir o que eu estou dizendo aqui agora? Glória a Jesus. Tem hora que você espera matar o seu líder. É agora que eu pego ele. Aí Deus vem e salva ele. Porque a Bíblia diz que Deus salva os seus ungidos. Justifique porque você é arca. Como eu justifico que sou arca? Se tiver testemunho dentro. Se tiver sinal de ressurreição da minha vida. E se tiver pote de maná para dar para o povo comer, então eu justifico que eu sou líder. A liderança é justificada pelo que tem dentro. Olha para o seu irmão, diga para ele: a liderança é justificada pelo que leva dentro. Diga para ele, diga para ele, diga para ele. E no verso 21, coloca a arca, pendura o véu. Tem muitas coisas para falar aqui. Depois no verso 22 diz assim: pois também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte. A mesa. Colocou a mesa. Mas não é só colocar a mesa, irmão. Ei, obreiro, não é só querer ser obreiro. Não é só querer colocar a mesa. Tem mais alguma coisa que tem que colocar sobre você. Verso 23. E sobre ela porás em ordem os pães. Você pode ter uma mesa bonita, toda floreada,
toda de ouro, toda coberta de ouro. Mas se não tiver pão nela, não é mesa. Ela é só um pedaço de pau ali, um pendurado, e 4 pedaços de paus segurando uma tábua em cima. Mas se ela tiver pão, não importa a qualidade da mesa, se ela tiver pão, ela justifica porque é mesa. Você não tem tido um preparo teológico como você merecia? Precisa ter. Mas talvez você não tenha tido um preparo meritório seu. Mas se naquela tua individualidade, na tua simplicidade, no lugar onde você foi plantado, você floresce. E a igreja sai feliz da vida. Não importa onde é a tua congregaçãozinha, que você chega a pé e vai de bicicleta, não importa. Se naquela noite toda a igreja sai glorificando a Deus, você teve pão e justificou porque na mesa. Eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava na Casa Publicadora da Assembleia de Deus, entrei como office boy, depois fui arquivista, acabei sendo redator do Mensageiro da Paz, junto com vários colegas maravilhosos. Mas, meus amigos, eu ganhava meio salário mínimo. Os meus colegas me pediam emprestado. Perguntaram para eles, por que você ganha meio salário mínimo e tem dinheiro para emprestar? Eles que eu não ganho só isso, eu trabalho lá fora, eu também prego, eu dou meus pulos por fora, camarada. Você tem que dar seu pulo por fora. O que é isso? Você não pode esperar só o saláriozinho que você merece na sua igreja? Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que justificar o trabalho pelo qual você foi chamado. Por que vocês estão me olhando silenciosamente? Olha, escute o que eu vou dizer. Eu tinha só uma calça azul. Tinha um buraco aqui porque eu tropecei um dia e caí. Quando eu estava correndo atrás do ônibus do Azul, que morava em São Gonçalo, e rasguei essa calça. Eu costurei. Eu passei com aquela calça durante 2 anos. Ela era azul. Ela tinha sido azul. Agora ela estava meia creme. Tia. Mas todas as vezes que eu subia no púlpito para pregar a palavra de Deus, tinha pão para dar para o povo. Hoje, eu não sei quantas calças eu tenho, mas eu dou valor a cada uma delas, porque eu sei que cada uma delas podia pregar sozinha, de tanta unção que elas carregavam. Então eu estou levantando a minha mão para professar na sua vida. Se você é mesa, não importa que mesa você é, dê pão para a sua igreja e alimente o rebanho. Justifique a sua obra. Depois, coloca o pão, né? No verso 24, pois também na tenda da congregação castiçal. Mas muitos só são castiçais. Eles se acham bonitos porque são castiçais. Porque todo mundo quer castiçal, irmão. Os caras são bons, os caras são bonitos. Ser castiçal é bonito, irmão. Olha o filhinho do papai. Olha o cabelo dele. Olha o castiçal quando ele entra, todo mundo olha. Ele é castiçal. Mas castiçal sem azeite não serve para nada. Aleluia! No versículo 24 diz, põe o castiçal. Mas no verso 25 diz, não esqueça de acender as lâmpadas dele. E não se esqueça de pôr azeite nele. Vocês estão sentindo aqui o que a palavra de Deus está falando? Arca sem testemunho, arca sem vara, arca sem maná. Não é arca, é caixote. Mesa sem pão, não é mesa. Igual que eles estão dizendo aqui, castiçal pode ser de ouro, ele pode ser rico, ele pode ter estudado 5 universidades e ter 50 doutorados. Se ele não tiver a unção do Espírito Santo na vida dele, ele não acende de jeito nenhum.
isso, irmão? Porque tem tanta inveja no nosso meio, irmãos. Tem tanta hipocrisia no nosso meio. A arca não fala com o altar de holocausto. O altar de holocausto está brigado com o altar de incenso porque ele não me deu a paz do Senhor. Aí o altar de holocausto não fala com o castiçal porque ele está com muita luz, ele não tem nenhuma lá fora. Vamos parar com essa besteira, rapaz. Cumpre a obra pela qual você foi chamado. Cumpre. Nós precisamos nos respeitar, considerar uns aos outros, entender que cada um de nós, irmão, é importante. Porque não adiantaria nós estarmos aqui cheios de castiçal, de arca aqui nesse púlpito, se aí embaixo não tivesse bacia, nem altar do holocausto, irmão, nós vamos falar para o banco. Mas todos nós somos importantes. Dá para dar um abraço sentado mesmo no seu irmão e dizer para ele: olha aqui, rapaz, você é muito importante. Nós temos que aprender a honrar uns aos outros. Mas não é quando ele sai embora, vai embora da sua igreja, não. Não é quando ele é tirado ali para outro ministério ou para outra situação. Não, Senhor. É quando ele está presente. Honrá-lo quando ele está vivo. Fazer o que Maria fez. Antecipou-se para ungir o Senhor enquanto ele estava vivo, para ele poder entender. Porque muitos são Judas que dizem: para que esse desperdício de azeite? Poderia ter se vendido por 300 dinheiro. Por que não se vendeu por 300 dinheiro? Por que esse desperdício? Mas Jesus disse para ele: deixa. Ela se antecipou para me ungir. Ela está me ungindo enquanto eu estou vivo. Porque depois vão mais outras 6 Marias, quando eu morrer, levar a especiaria mais cara. Só que elas vão chegar na sepultura, não vão me encontrar, porque eu já ressuscitei. Isso que vai ser desperdício. Deixa ela se antecipar. Porque assim eu vejo o que ela está me dando. Eu vejo a qualidade do louvor que ela está me dando. Eu vejo a qualidade da graça que ela está me dando. Eu vejo a qualidade do carinho que ela está me dando. Porque eu estou vivo, eu não estou morto para receber coroas que não valem nada. Ah, mas ele foi uma bênção. Foi, quando ele foi. Agora quando ele está presente, ele é a bênção. Então, nós temos que aprender o louvor. E no verso 26 diz: pôs o altar de ouro na tenda da congregação e acendeu sobre ele o incenso de especiaria aromática. Não é, irmãos, estão percebendo que não é só ter a peça, tem que ter a matéria-prima pela qual ela funciona. Isso é, justifique o seu trabalho. Então eu não posso ter uma arca bonita sem ter nada dentro. Eu não posso ter uma mesa sem ter pão nela. Eu não posso ter um castiçal sem ter azeite nele. Eu não posso ter altar de ouro de incenso sem ter perfume para queimar nele. Então, o que eu quero dizer é: quantos obreiros vazios que nós temos, irmãos? A gente pergunta: por que não me dá oportunidade? Porque quando te dá outra oportunidade, fica lá: só castiçal, só castiçal, só castiçal, só castiçal, só castiçal, só castiçal. Ninguém quer saber se é castiçal. Todo mundo está vendo que você é castiçal. O que a gente quer ver é se tem lâmpada acesa. Você fica
na arca. Você não tem água na bacia, nem tem sacrifício no altar do holocausto. Como é que você quer fazer? Fala alguma coisa aí. Você sofre isso o tempo inteiro na sua igreja. Pastor, você não vai me dar oportunidade? Pastor, o cara inventa oportunidade para poder ter oportunidade. Mas continua sendo mesa sem pão, caçal sem azeite, arca sem testemunho, continua sendo altar do holocausto sem sacrifício e bacia sem água. É bonito? É bonito. Mas não tem nada para dar. Fala alguma coisa aí, você não está com vontade de dizer alguma coisa? Aí no versículo 28 ele pendura o assunto, resolve. Verso 29 diz: e pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu holocausto, irmão. Não pode ter só uma caixa de holocausto ali, se não tem sacrifício ali constantemente. E depois no verso 30, pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, mas tem que colocar água nela. Olha o que diz o versículo 30: põe a pia, mas põe água nela, rapaz, não deixa ela vazia não. Olha para o seu irmão, diga para ele: põe a pia, mas põe a água, camarada. Quem está alegre pela palavra de Deus, dá um glória, amigos. E por fim, para terminar o assunto dessa manhã, no versículo 34, vem a palavra final. Relembrando outra vez o que está escrito lá em Romanos. Lá no capítulo 8, versículo 29, os Dante conheceu, a este predestinou, e os que predestinou, verso 30, a este chamou, e aos que chamou, justificou. Quer dizer, faz com que cada peça tenha o seu trabalho, ou justifique o seu trabalho. E aos que justificou, a este também, e a este também. E a última fase, que é a coisa mais linda. Ai, irmão, todo mundo quer a glória. Deixa eu dizer para vocês, a glória do nosso ministério é automática. Não é porque você busca. Não é porque você grita, fala a língua, usa a glória de Deus como vírgula. Nem porque você se empoa, se embeleza, fala grosso, fala como radialista, fala como pato rouco. Não importa. Irmão, a glória do seu ministério, ela vem automaticamente se você for conhecido, for predestinado, for chamado e for justificado. Aí Deus vai mandar a glória. Veja o verso 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então no verso 34 diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ah, mas isso é uma coisa automática. Eu já quero ser reconhecido. Eu já quero que todo mundo saiba quem eu sou. Eu quero que todo mundo veja como é que eu sou. E põe uma melancia espiritual na cabeça e sai dizendo para todo mundo. Mas se não lhe der a oportunidade, ele vai ficar zangado, triste, doente, vai ter problema no coração, vai parar no hospital, não ligou. É um problema sério. Mas por quê? Porque ele quer começar com o número 5 e não quer subir passo por passo as peças organizadas. Depois a predestinação. Depois o chamamento da unção. Depois a justificação, que é quando ele recebe a matéria-prima do trabalho dele. Trigo, pão, azeite. Quando ele recebe perfumes, as espécies para fazer o perfume. Quando ele recebe as pedras, o testemunho, que ele percebe a vara. E que ela cresce. Aí então vem a glorificação de Deus. Que Deus é assim. Quem é aquele Enoque que anda para lá e para cá? Só vive te seguindo. Deixa eu falar com ele. Fala com ele que eu gostei dele. Quem é aquele Elias que não se curva os barros? Ele te ama. Aleluia. Deus, que o Senhor vai fazer justiça. Espere que eu vou arrebatar. Quem é aquele pastorzinho de 6 ovelhas do deserto? O Davi. Chame ele aqui. Vou fazer um vencedor de 10 milhares. A glória não
É o sucesso de Deus na sua obra. É quando Deus carimba e autentica o teu ministério e ninguém nunca mais vai tirar aquela unção da sua vida. É tão poderosa. E no versículo 35 diz: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Ela é tão tremenda que você você vai discernir todo mundo, mas ninguém vai discernir você. Ela é tão forte que a nuvem vai ficar sobre você e a glória do Senhor vai encher sua vida. E no verso 36 diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam. Então a glória é quando você tem sucesso no seu ministério, e para onde você vai, a glória vai atrás de você. E você pode encher uma igreja e o teu líder tirar você de lá, porque ele pode ter inveja do teu sucesso para ele mandar você para mais longe. Não importa. Aleluia. Ele vai mandar você para mais longe, e mais longe a glória gosta de ir. Aleluia. Porque algum dia ele vai saber, aí ele vai dizer: não tem jeito com esse cara não, para onde eu mando ele, a igreja enche. Aí Deus vai matar o teu líder e vai colocar você no lugar dele para deixar de ser besta. A glória vai te acompanhar para onde você for. E se a nuvem não se levantava, não caminhavam os filhos de Israel. O povo vai aonde você for. Não fique pensando que você engana a igreja, que a igreja não engana não. Ela é noiva, ela é esperta demais.